Os fundos imobiliários atingiram máxima histórica nesses primeiros meses de 2026, o maior nível desde que o mercado de FIIs existe. E é justamente nesse cenário, com tudo nas máximas, em que temos uma das grandes oportunidades do momento para montar uma bela carteira de FIIs, começando do zero. Mesmo após uma pequena realização de mercado que vimos, por exemplo, no mês de maio, as pessoas continuam me perguntando, mas poxa, Ricardo, comprar fundo imobiliário na máxima, o trem não já passou? Não passou. E quem acha que passou, tá olhando o número errado. Tem dois indicadores que o mercado inteiro usa para cravar que fundo imobiliário hoje está caro. Hoje, os dois estão acendendo uma luz vermelha na visão dessas pessoas, dizendo, olha, é hora de sair. Só que os dois confundem a maioria dos investidores. Por quê? Os dois dependem de uma única variável que está distorcendo a leitura, a taxa de juros. E esse é um detalhe simples que pode fazer com que você saia com a ideia de que está caro para uma ideia que essa é a melhor janela de entrada que o mercado abriu, pelo menos aí nos últimos 12 meses. É isso que eu vim te mostrar no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar três coisas. A primeira, porque estes dois números estão mentindo para você e como ler tais números do jeito correto. A segunda, os três tipos de fundos imobiliários que eu usaria para construir esta carteira para quem está começando hoje do zero, em ordem exata em que eu entraria em cada um deles. E a terceira, que é o que te trouxe até aqui, ainda dá tempo de comprar ou o trem já passou? Meu nome é Ricardo Figueiredo, eu sou analista de fundos imobiliários da Finclass. Há mais de 2 décadas que eu vivo esse mercado, já passei por crise, por recuperação, aí veio crise de novo. Então, se você curte esse tipo de vídeo e quer mais vídeos como esse aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que ele chegue a mais pessoas e bora nessa. Então, vamos para os dois números. E eu vou começar pelo que é mais fácil de enxergar. Todo mundo viu que o IFIX atingiu as máximas históricas. Só que tem uma armadilha escondida nesta palavra, máxima. Máxima em quê? Em pontos. E o ponto é um número nominal. Ele não reflete a inflação. Pense comigo um segundo. Fundo imobiliário, em sua essência, é imóvel. E o imóvel tem uma característica que a ação, por vezes, não tem, e quando tem, não tem na mesma intensidade que o imóvel. Acompanha a inflação por natureza. O aluguel é reajustado todos os anos pela inflação. O custo de construir um galpão, um prédio novo, sobe todos os anos e isso aparece em outro índice de inflação, o INCC. O valor de reposição de um imóvel sobe todos os anos. A mesma inflação que corrói o seu dinheiro empurra o valor do imóvel para cima. E quando você faz essa conta para o IFIX, a história muda completamente. Observe este gráfico. Nós colocamos aí o IFIX do final de 2014 até o comecinho de junho de 2026. E você vai perceber que ali no comecinho de janeiro, mais precisamente no dia 3 de janeiro de 2020, ele atingiu 3.253 pontos, que foi a máxima histórica naquele ciclo de alta completo que a gente teve. A gente teve um ciclo de alta em 17, 18 e 19. Perdurou ali no comecinho de 20, mas aí veio a pandemia na sequência. O IFIX fez alta dia 3 de janeiro de 2020 aos 3.253 pontos. Em 8 de junho de 2026, 3.824 pontos. Ou seja, parece que ele está num patamar bem mais alto do que estava lá na máxima histórica do último ciclo de alta do mercado que a gente teve. Mas, se eu pegar toda a inflação lá do comecinho de 2020 até agora, junho de 26, e corrigisse o IFIX, ele teria que estar aos 4.691 pontos. Isto significa que o IFIX deveria estar 22% acima do que está hoje para simplesmente estar no mesmo patamar em termos reais, considerando a inflação, lá de 2020. Reparou na diferença entre alta nominal e alta real? Em pontos, está no teto. Em poder de compra, está subindo de volta de um buraco.
o fundo imobiliário ainda não recuperou nem o que a inflação tirou dele nos últimos anos. Quanto mais subir para estar caro. Ou seja, o que parece um teto, na verdade, é um preço atrasado correndo atrás da inflação. E isso muda quem deveria estar comprando agora. Esse é o primeiro número. Agora vamos para o segundo. Este segundo já pega quem entende um pouco mais de fundo imobiliário. A pessoa abre o fundo e já vai atrás do indicador PVP. PVP acima de 1. Se você não está familiarizado com o PVP, eu vou te explicar a sigla. PVP é o preço da cota, o P, dividido pelo valor patrimonial, o VP. Em bom português, é quanto você paga em cada real de patrimônio que o FII tem ali dentro. Pode ser imóvel, pode ser recebível, no que for. A régua que o mercado usa é muito simples. Se o PVP está abaixo de 1, ele está descontado. Se está acima de 1, você estaria pagando caro. E hoje, até tem fundo bom que está negociando acima de 1. Então, a leitura do mercado é que está caro, né? Conclusão automática. Mas o que importa não é o número em si, é a interpretação desse número, é o que está por trás desse número. E este valor patrimonial, o VP, não é um número gravado na pedra. Ele sai de laudos de avaliação dos imóveis que compõem a carteira daquele FII. Um profissional independente pega cada imóvel do fundo e calcula quanto ele vale hoje. Como é que ele faz essa conta? Ele faz um fluxo de caixa descontado. Ou seja, ele projeta o fluxo de caixa que este imóvel vai gerar durante 5 anos ou durante 10 anos e traz a valor presente. E é nessa hora, para trazer a valor presente, que ele usa uma taxa de desconto. Então, basicamente, a taxa de desconto é o juro que ele usa para trazer todo o dinheiro que o imóvel vai gerar lá na frente para hoje. E aqui está o pulo do gato. Quanto maior a taxa de desconto que você utiliza, menor é o valor deste fluxo de caixa hoje. Por quê? Porque essa taxa de desconto está no denominador do cálculo. É a mesma lógica que tem lá na renda fixa, que você já conhece de cor. Quando o juro sobe, o preço do título cai. Não é assim na renda fixa? O imóvel funciona igual. Agora junte as peças. A taxa Selic passou meses ali na casa dos 15% ao ano. A taxa de desconto destes laudos refletiu esse cenário mais adverso. Foi majorada. O resultado, o valor patrimonial dos fundos ficou comprimido, mais espremido. Está, por efeito de taxa de desconto, mais baixo. Então, quando você vê um fundo com PVP 1.10, por exemplo, você pensa, tá caro, 1.05, tá caro. Mas o que aconteceu de verdade, não necessariamente, é este encarecimento do FII. O preço da cota não explodiu. Em muitos casos, o valor patrimonial do fundo ficou travado, inclusive em alguns indo para baixo. Foi comprimido por esse efeito do juro na taxa de desconto. O número parece alto, porque a base dele está pequena. E é aí que fica interessante para quem entende. Porque o juro não vai ficar parado eternamente. No dia em que ele começar a ceder de verdade, estes laudos serão refeitos. Afinal, há uma obrigação legal de uma nova rodada de laudos todos os anos. Os FIIs precisam fazer laudos dos seus imóveis todos os anos. Então, quando a gente entrar nesse cenário de taxa de juros caindo, a taxa de desconto utilizada nesses laudos também cairá. E se a relação é inversa com o valor do fluxo, o valor presente dos imóveis subirá. O valor patrimonial da cota será reavaliado para cima. O mesmo fundo que hoje marca um PVP de 1.10 e pode parecer caro, passará a ter um patrimônio maior e de repente estará barato, sem que necessariamente o preço da cota tenha explodido. Pode até nem ter andado. O PVP é o indicador preferido de quem investe em FII, ao lado do dividend yield. Todo mundo olha para ele. E hoje
do jeito que o mercado está lendo, está empurrando as pessoas para vender alguns FIIs ou pelo menos ficar de fora numa hora errada. É por isso que esse momento específico me interessa muito. Olhe onde a gente está. A taxa Selic já começou a virar. Saiu dos 15, está em 14,5. O ciclo de corte começou. Mas o mercado ainda não confia que o corte vai continuar. Há expectativas do mercado em que reunião do Banco Central que está para acontecer, o juro pode inclusive ficar parado, né? Tem um mercado preditivo que coloca mais ou menos meio a meio o cenário de manter juros onde está ou seguir cortando na próxima reunião. E este cenário de guerra, conflito no Oriente Médio, pressionando preço de combustível e preço de alimentos, carrega incerteza no ar quanto à trajetória futura de inflação. E aí o mercado fica em cima do muro. Exatamente esta dúvida que segura o desconto ainda em pé. Os laudos não foram reavaliados porque o mercado ainda não comprou a ideia de que o juro vai cair para valer. No dia em que efetivamente o mercado começar a precificar essa queda de juros, e a gente vai observar isso, por exemplo, nas taxas dos títulos públicos, tanto de curto quanto de longo prazo, a gente vai observar isso nas taxas de contrato futuro lá na B3. No dia em que isso acontecer, que o mercado comprar essa ideia, aí eu vou dizer para você, muito provavelmente os fundos imobiliários já terão subido razoavelmente bem. Eu já vi esse filme antes e foi mais de uma vez. E é por ter vivido isso que eu sei o tamanho da janela que a gente tem agora. Então deixa eu te levar para trás. Vamos voltar no tempo, para 3 momentos deste mercado. Porque é olhando para eles que a carteira que eu vou te mostrar fará todo sentido. Em 2016, o Brasil estava olhando para aquele cenário da pior recessão de sua história recente. Era a maior recessão de uma economia que não estava em guerra. A Selic estava em 14,25, praticamente o mesmo nível de hoje. Mercado de imóveis bem mais parado, vacância em alta, ninguém querendo saber muito de fundo imobiliário. E foi exatamente nesse fundo do poço que o Banco Central iniciou na sequência um ciclo de corte de juros. O ciclo de corte levou a taxa Selic de 14,25 até 6,5, ficou um pouquinho parado ali no 6,5 e depois a gente caiu para 4,5% ao ano. E o fundo imobiliário, que ninguém queria, saltou incríveis 134%. Neste cenário, eu trabalhava em um fundo de pensão e a gente estava construindo uma carteira de FIIs exatamente nesse momento, ali 17, 18, 19. Então a gente bebeu muito deste mercado em que as pessoas estavam olhando o FII meio a contragosto. Montamos carteira focada em tijolo, porque na nossa cabeça, nesse cenário de queda de taxa de juros, era a classe de ativos que iria destravar valor porque estava muito deprimido. E o resultado que a gente teve, eu te passei o resultado do IFIX, não foi? Foi superior ao resultado do IFIX nessa janela. Mas obviamente, não foi uma linha reta. A gente teve eventos ali no meio do caminho. Vamos nos lembrar, teve Joesley Day, teve greve dos caminhoneiros. O importante é você estar convicto da sua tese e entender que investimento imobiliário é um investimento de médio e longo prazo. Você não vai destravar valor ali em semanas. Mas quando você reconhece que está comprando um imóvel barato, é o momento de você construir uma boa carteira de ativos. Agora vamos para 2019. Então a gente avança 3 anos, o humor é oposto. Taxa Selic já tinha desabado, lembre? Eu falei 4,5% ali no final de 2019 na taxa Selic e era na bola, tá? Não foi na canetada não, foi na bola. A economia respirava, a gente tinha ali o IPCA abaixo da meta. O presidente do Banco Central na época, Ilan Goldfein, teve que escrever uma carta justificando porque o IPCA tinha ficado abaixo da meta. E o fundo imobiliário virou o queridinho da pessoa física. Naquele ano, 2019, o IFIX subiu 36%. Dezembro de 2019 foi o mês com maior alta na história do IFIX. O IFIX em 2019 cresceu mais do que a própria bolsa, as ações, que fez 32%, o Ibovespa. Era euforia, todo mundo queria entrar. E aqui mora a segunda lição. Quando todo mundo já está dentro, empolgado, a maior parte da alta já ficou para trás. Quem entrou em 2019
olhando pelo retrovisor, achando que ia repetir o ganho de quem comprou muito ali em 16, 17, ganhou muito menos e ainda tomou susto na pandemia que veio na sequência. Em 2019, a gente já começou a observar que tinha coisa ali com preço mais puxado. Nesse momento, você segura a volúpia dos seus aportes, até porque muito provavelmente outros ativos da composição do portfólio estavam mais interessantes para aquisição. Então ali a gente já segurou muito mais a entrada de dinheiro novo na estratégia. Os próprios rendimentos que iam caindo, a gente já estava sendo muito mais seletivo naquilo que alocava, procurando teses mais defensivas, porque tinha muito tijolo com preço puxado ali no final de 2019. E agora a gente chega no terceiro momento que eu te falei, 2024. E esse é o momento mais importante para entender o hoje. O ano de 2024 começou com o mercado convicto de uma só coisa: a taxa Selic ia cair e iria cair bastante. O Boletim Focus, que é a pesquisa que o Banco Central faz, reunindo a expectativa dos economistas das maiores instituições financeiras do país, projetavam a taxa Selic terminando o ano perto de 9%. O fundo imobiliário embarcou nessa onda e o IFIX chegou a testar aquela famosa máxima histórica em maio de 24. Mas foi só um sonho de verão. E aí o ano virou. A inflação persistiu. O quadro fiscal piorou bastante. E em setembro, o Banco Central fez exatamente o oposto do que todo mundo esperava lá no começo do ano. Ao invés de continuar cortando juro, iniciou um ciclo de alta. A taxa Selic, que tinha chegado a 10,5% ao ano, terminou 2024 em 12,25%, bem distante dos 9% que era esperado lá no começo do ano. E seguiu subindo até 15% em 2025. O resultado para fundos imobiliários foi brutal. Da máxima ali de maio, o IFIX caiu mais de 12% e fechou 2024 no acumulado do ano de quase 6% em queda, 5,89% para ser bem preciso para você. Foi o terceiro maior tombo da história do índice, atrás apenas da pandemia e da crise do governo Dilma. A lição de 2024 é a mais dura das três. Por vezes o consenso erra. E erra todo mundo junto. Quem se posicionou no caminho que o mercado inteiro já sabia que iria acontecer, acabou embarcando neste prejuízo aí de curto prazo. Ocorre que o Banco Central, ele não faz uma mudança nesta época. A mudança que ele fez não era uma mudança para surpreender. Os sinais de deterioração da inflação persistente, da situação fiscal sendo corroída, já estavam ali nos números. O Banco Central simplesmente retratou esse quadro. E ali a gente já tomou a decisão, neste momento, na minha carreira eu já estava no time Finclass, a gente tomou a decisão de deixar a carteira mais defensiva. Então, você pega a sua posição em FIIs, coloca em ativos que são mais defensivos nesse cenário mais duro. Te dei 3 momentos. E você notou que eram 3 humores distintos? E quando você junta os 3, aparece uma regra que vale mais do que qualquer reunião do Copom, até porque essa tem uma a cada 45 dias. Não é o primeiro corte que move o fundo imobiliário, é o ciclo como um todo. É onde a taxa Selic vai parar lá na ponta. 2024 mostrou isso com clareza. Teve corte no começo. O IFIX chegou a testar aquela máxima lá que ele tinha feito em 2020, ele chegou a testar lá também. Só que no mesmo ano ele ficou no vermelho, porque o ciclo não foi para frente, ele se inverteu. Então não adianta acertar o Copom de amanhã. O importante é fazer a leitura de qual é a trajetória do destino da taxa Selic. E é por isso que hoje se parece muito mais com 2016 do que com 2019 ou propriamente 2024. Estamos no começo de um ciclo de um corte que o mercado ainda tem dúvida com a Selic saindo dos seus 15%. O humor está muito mais para medo do que para festa. E foi sempre nesse humor, e não no meio da euforia, que as melhores carteiras de fundo imobiliário foram montadas. Nos momentos em que o mercado está descontado, sempre existiu um tipo de fundo que é o melhor primeiro passo. Foi com ele que eu comecei em outras viradas e é com ele que eu começaria de novo. Que tipo de fundo é esse? O tipo de fundo é o fundo de fundos, o famoso FOF. O FOF não compra imóvel, ele compra cotas de outros fundos imobiliários. Você compra uma cota
E por baixo dela tem dezenas de fundos imobiliários. É uma baita diversificação numa só tacada. E tem um mecanismo que faz o FOF brilhar quando ele está neste fundo do ciclo. É o duplo desconto. Quando o mercado está lá embaixo, 2 descontos se empilham. O primeiro é a própria cota do FOF, negociando abaixo do valor patrimonial dele. Lembra do PVP? PVP menor que 1. O segundo são os fundos que estão dentro desse FOF também negociando abaixo do valor patrimonial deles. Então, eles também estão com PVP abaixo de 1. Você compra com desconto uma cesta que está recheada de FIIs também descontados. Desconto sobre desconto. Quando o juro vira e o mercado se recupera, os 2 descontos vão se fechando ao mesmo tempo. E aí é que o FOF dispara. A gente fez exatamente essa jogada com um fundo de fundos que negocia com o código KFOF11, KFOF11. É o fundo de fundos da Kinea. Colocamos ele na carteira da Finclass em novembro de 2024, quando o duplo desconto estava em quase 41%. De lá até o início de 2026, quando nós retiramos ele da carteira recomendada, o desconto caiu pela metade. O resultado foi que o KFOF rendeu 26% no período, contra 20,8% do IFIX. Ele entregou 1,26 vezes o que o mercado entregou. Quem seguiu a recomendação pegou esse movimento junto com a gente. Agora, enquanto a gente fazia essa jogada, tinha muita gente dizendo o oposto. Por medo, correndo por segurança para os fundos de papel. Fundo de papel é aquele que investe em dívida imobiliária, os chamados CRIs. Então ele tem os recebíveis imobiliários. Ele paga um dividendo mais robusto, mais ainda quando o juro está mais alto, especialmente se a carteira tem ali CRIs indexados ao CDI. E aí mora a armadilha. Tem investidor que monta a carteira quase toda olhando só para o dividend yield, só para o tamanho do dividendo que cai todo mês. O problema é que ao fazer isso, você abre mão da valorização. O fundo de papel paga bem mensalmente, mas ele não captura aquela reavaliação que a gente viu lá atrás dos imóveis. A alta do preço vem quando o juro cai e os laudos sobem. Quem ficou só no papel garantiu a renda do mês, mas perdeu grande parte do ciclo. Tem alguma reprecificação no patrimonial do fundo de papel? Tem, mas não é na mesma magnitude que ocorre em um tijolo. E foi justamente o que o FOF e o fundo de tijolo entregaram. Só que o FOF tem um problema estrutural. E para entender este problema é que eu abro a porta para o terceiro tipo de fundo. Pense na lógica. O melhor momento para o FOF crescer é com o mercado lá embaixo, porque é quando ele consegue comprar as cotas dos FIIs bem baratinhos, certo? Mas para crescer, ele precisa captar dinheiro, fazer o que o mercado chama de emissão, que é vender novas cotas. E um fundo, ele só consegue emitir cota quando a própria cota que ele já tem está negociando pelo menos no valor patrimonial. O ideal é que esteja até um pouquinho acima do valor patrimonial. Por que você vai entrar na emissão se o mercado está negociando mais abaixo? Então, o ideal é que a cota esteja acima da patrimonial, porque as emissões normalmente são feitas onde? Na cota patrimonial. Quando o mercado está no fundo, a cota do FOF está descontada, está lá embaixo. Qual é o resultado? Na hora em que ele mais deveria crescer, comprar os FIIs baratinhos, ele não consegue levantar dinheiro. O melhor momento para ele agir é o pior momento para ele captar. O maior FOF da história do Brasil viveu exatamente isso. Era o BCFF11 do BTG. Foi o primeiro fundo de fundos da história lançado lá em 2010. Chegou a quase 2 bilhões de patrimônio, era o mais líquido do setor e a partir de agosto de 2021 passou a negociar abaixo do valor patrimonial e ficou preso ali. Não conseguia mais emitir, não conseguia mais crescer, justamente quando tinha mais oportunidade de cota barata na mesa. E é resolvendo esse gargalo que aparece o terceiro tipo de FII, o multi-estratégia. Aquilo que eu chamo de FOF 2.0. A diferença é a liberdade. O FOF tradicional, ele só pode comprar cotas de fundos imobiliários. A maior parte do seu patrimônio tem que estar em cotas de outros FIIs. O multi-estratégia pode investir em praticamente tudo que é imobiliário. Então ele pode ter crédito, os CRIs, como um fundo de papel. Ele pode ter um imóvel propriamente, o tijolo, como um fundo de tijolo. Um galpão, um shopping center, uma laje corporativa. E ele pode comprar cotas de outros fundos imobiliários,
como um FOF. Ele não fica preso a uma só estratégia. E o caso do próprio BCFF mostrou como este gargalo virou uma oportunidade. Em vez de morrer travado, abraçado com a estratégia de FOF, ele se fundiu com outro fundo também do BTG, o BTHF11, e hoje virou o maior multi-estratégia listado na bolsa. Manteve ali o regulamento do BTHF, que é o multi-estratégia, e assim ele mitigou a ineficiência do FOF. Mas aí vem uma outra ineficiência, essa do mercado. Quando este fundo deixou de ser um fundo de fundos, o antigo, e virou um multi-estratégia negociado na bolsa, boa parte do mercado não entendeu o que tinha virado e acabou vendendo as suas cotas. O fundo ficou muito barato. Quando a gente recomendou lá em maio de 25, ele negociava mais ou menos com 18% de desconto em relação ao patrimonial e pagando algo entre 14% e 15% ao ano em dividendo. A cota estava lá na casa dos 8,39. Hoje, ela está ali mais ao redor de 9,20, 9,22, uma valorização de quase 10% só na cota, sem contar todos os dividendos recebidos desde então. Lembre-se, pagando naquele ritmo de 14% ao ano. Uma renda robusta somada a uma cota que se valoriza enquanto o desconto vai fechando. Exatamente esse tipo de ineficiência que eu procuro. Um bom ativo que o mercado vendeu porque não entendeu o que estava comprando. Então, eu coloco estes 3 blocos, né? FOF para entrar diversificado e capturar o duplo desconto que o mercado está deixando na mesa. A consciência de não ficar preso só ao dividendo do fundo de papel, ainda que fundo de papel, uma fatia seja importante na carteira, mas você não pode ficar exageradamente preso a isso na sua carteira. E o multi-estratégia hoje ocupando cada vez mais o lugar do FOF. Por quê? Porque a gente vai pegando essa ineficiência de preço que o mercado ainda não enxergou existir. Porque a maior parte aí dos multi-estratégia vieram de uma estrutura que antes era um FOF. E o mercado continua carregando esses descontos de FOF, mas num fundo que é muito melhor diversificado e com estratégia, por ser este multi-estratégia, que não o travará de fazer emissões em cenários adversos. Essa é a estratégia que eu estou utilizando. Agora, deixa eu te mostrar como é que eu juntaria tudo isso numa carteira de investimentos. Essa é a carteira de fundos imobiliários que eu construí para a Finclass, dividida por setores. Note que praticamente 1/3 dela, 32,5%, está em multi-estratégia. Por quê? Porque a gente enxerga uma simetria gigantesca aí. Mais uma vez, alguns FOFs viraram multi-estratégia, possuem uma carteira refletindo esta multi-estratégia, mas o mercado ainda não precifica assim. Depois vem Shopping Center com 16%, fundo de papel 15%, parece pouco, mas lembre, dentro do multi-estratégia tem recebíveis imobiliários lá dentro. Então eu tenho mais recebíveis dentro dos multi-estratégias, só que eu estou comprando com mais desconto. Escritórios com 15%, logística 12,5% nesse momento maravilhoso que logística está passando, renda urbana que tem boa previsibilidade de renda e um tijolo que se valoriza muito bem também, perto de 9% de alocação. Olhando assim, de cima, um ou outro aí pode estar torcendo o nariz. Poxa, 1/3 em multi-estratégia? Isso não é concentração? Não é uma aposta única em um cavalo só? E aqui é que está a parte mais interessante. Porque essa alocação esconde o que de fato tem na mão. Para enxergar de verdade, a gente precisa fazer o que eu chamo de explosão da carteira. Então funciona assim. Um fundo de multi-estratégia não é simplesmente um ativo, ele é uma cesta. E quando você abre um deles, você olha o que tem lá dentro. A conta muda completamente. Peguemos o BTHF, por exemplo, que é um dos multi-estratégias que estão aí na carteira. Dentro dele tem mais de 60 ativos. Tem CRI, que é a dívida imobiliária como fundo de papel. Tem mais de 15 fundos de tijolo. Escritório, logística, shopping, como se fosse um FOF. E tem imóvel físico direto, fatia em um shopping center e numa torre corporativa em São Paulo. Em um fundo só. Por baixo dele, todo esse portfólio, que aí eu deveria ir alocando em cada uma das outras caixinhas para entender melhor como fica a carteira. Agora o RBRX11 é outro multi-estratégia. Dentro dele tem shopping de alto padrão em São Paulo, né? Por exemplo, Higienópolis e Eldorado. Tem prédio residencial de luxo, tem galpão logístico, crédito imobiliário,
Tudo isso dentro de veículos ali. Tem até desenvolvimento, tá, gente? Tem desenvolvimento, que é construir imóvel do zero para vender depois. Esses residenciais que eu falei se encaixam nesse grupo. Mais um portfólio inteiro dentro de uma só cota. Então, quando você explode aqueles 32% do multi-estratégia, você abre centenas de ativos espalhados em todos aqueles outros segmentos da carteira. O que parecia concentração, na verdade, é a parte mais diversificada da carteira. Junte tudo isso. Na superfície, são 17 fundos. Por baixo, depois da explosão, são centenas de imóveis, contratos de locação, operações de crédito, em shopping center, em logística, em renda urbana, em escritório, hospitais, escolas, faculdades, desenvolvimento imobiliário espalhados no Brasil inteiro, privilegiando sim regiões de maior densidade demográfica, de maior PIB per capita, porque isso faz diferença no final do dia, mas com bela diversificação no Brasil inteiro. Essa é a diferença entre parecer diversificado e efetivamente ser diversificado. E o Multi-Estratégia te dá as duas coisas ao mesmo tempo. Ele captura o desconto que a gente viu lá no começo, quando o mercado ainda não entendeu e saiu vendendo barato, e ele multiplica a diversificação, porque cada cota carrega um portfólio inteiro ali de baixo, de uma cotinha. Então é isso. É assim que eu montaria uma carteira de fundo imobiliário do zero hoje. E repare que você já tem o mapa inteiro na mão. Você entendeu porque o tá caro é uma ilusão, que a máxima é nominal, não em termos reais, e que o PVP está distorcido por conta desse cenário de juro mais elevado, refletido nas taxas de desconto. Você viu nos 3 ciclos que move o preço do fundo imobiliário. Não é o primeiro corte da taxa de juros, é onde a taxa Selic terminará. Você sabe por onde começar quando o mercado está descontado. FOF pode ser um bom caminho para capturar o duplo desconto. Sabe que não dá para ficar preso no dividendo do fundo de papel, ainda que ele seja importante na carteira, mas não pode ficar preso a isso, a tentação do yield mais alto. Sabe onde está a ineficiência que o mercado ainda não enxergou? São esses FOFs que viraram multi-estratégia. Esse é o caminho. É exatamente isso que eu faço na Finclass. Agora, sendo bem direto com você, existem 2 jeitos de percorrer esse caminho. O primeiro é sozinho e dá para fazer, mas significa abrir cada fundo, ler cada relatório gerencial, fazer os cálculos de duplo desconto, explodir as carteiras dos multi-estratégias para entender o que é que tem lá dentro, acompanhar a evolução dos laudos dos imóveis que estão dentro dos fundos, ler demonstração financeira, refazer essa conta de tempos em tempos para ver se está tudo ajustado, se precisa mexer em alguma coisa, e especialmente quando o cenário muda. É o que eu faço todos os dias, o dia inteiro. Dá trabalho, dá para errar feio se você olhar o indicador errado, que foi exatamente o risco que eu te mostrei lá no começo, olhando um indicador só, o PVP. O segundo jeito é ter quem faz isso ao seu lado. Alguém que abre os fundos por você, que monta a carteira, que te diz qual comprar, quanto comprar, quando mexer. E esse é o caminho que eu quero te mostrar agora. A Finclass seguramente é a solução para esta segunda opção. E olha como ela conversa com tudo que eu te falei hoje. Um bom fundo imobiliário é isso. Você compra uma vez, ele te paga a renda todos os meses para sempre. E tem um detalhe que joga ainda mais a seu favor. A renda do fundo imobiliário para pessoa física é isenta de imposto de renda, dentro das regras que estão atualmente em vigor, obviamente. Enquanto o dividendo da ação passou a ser taxado lá em 2026, a renda do FII continua limpinha na sua conta, hein? Dentro da Finclass você tem 2 carteiras recomendadas. Arca Valorização, que é para quem está construindo patrimônio, chegar ao famoso primeiro bilhão. E a Arca Renda, para quem quer viver de rendimentos, construir o patrimônio, vamos viver de rendimentos. As 2 carteiras são completinhas, diversificadas. Tem ações, tem renda fixa, tem ativo internacional, também tem fundo imobiliário. FOF, multi-estratégia, explosão da carteira, tudo que eu te mostrei hoje, você encontra na fatia de fundos imobiliários, que estão nas 2 carteiras, montada do jeito que você acabou de ver. E não para no fundo imobiliário não, hein? Você não precisa acertar só FII, você precisa acertar a carteira inteira. A Finclass te entrega tudo isso mastigado. O quanto você tem em cada coisa e ainda personalizado para o seu nível de patrimônio. Você assina hoje
em meia hora já consegue montar a carteira proposta seguindo a nossa recomendação. A fatia de fundo imobiliário de nossas carteiras rendeu 42,88% desde novembro de 2022. No mesmo período IFIX, que é a média do mercado, rendeu 31,30%. Quase 12 pontos acima do mercado, só pela seleção certa de fundos. E além das carteiras, você leva mais de 80 cursos com quem trabalha de verdade no mercado, tá? Você vai levar a nossa comunidade para tirar suas dúvidas, tudo isso num lugar só. E isso muda a vida de quem entra. O João Vitor acumulava prejuízos antes da Finclass, depois virou assinante e passou a acumular ganhos e recebeu seu primeiro dividendo da vida dele. O Guilherme Loureiro ganhou 70 mil reais usando o que aprendeu e seguindo a nossa carteira. Hoje, mais de 100 mil pessoas saíram de uma carteira que rende pouco, sem estratégia, para uma carteira saudável, seguindo as recomendações da Finclass. Uma solução de carteira recomendada como essa, você pode pesquisar por aí, não achará por menos de 3 mil reais. Tem casa que cobra 5, 7 mil reais só pela carteira recomendado. A Finclass te entrega as duas carteiras, mais de 80 cursos, a nossa comunidade e o aplicativo, tudo em um só pacote. E para você que está aqui nesse vídeo, eu quero te dar a chance de aproveitar o melhor custo-benefício, não só para ter a Finclass, mas para ter a Finclass de maneira vitalícia. Enquanto ela existir, você terá a Finclass. O acesso vitalício à Finclass custa 6 mil reais. Você paga uma vez e tem acesso para sempre. Todos os cursos, as duas carteiras, conteúdo novo todo mês, carteira sempre atualizada, sem nunca mais pagar mensalidade. É a mesma lógica do fundo imobiliário. Investe uma vez, colhe para a vida toda. Só que você não investirá 6 mil reais para ter esse acesso. Na verdade, você terá a chance de investir na Finclass como se fosse um FOF com PVP de 0,50. Ou seja, uma oportunidade daquelas, hein? Por quê? Aproveitando agora para desbloquear o seu acesso à Finclass, você faz isso com 50% de desconto. Faça a conta comigo. Os fundos dessa carteira pagam hoje algo como 10,5% a 12% ao ano só de renda. O dividendo que cai na conta, isento de imposto de renda, hein? Pegue 30 mil reais em um fundo imobiliário, rendendo nesse ritmo. São mais de 3 mil reais de renda ao ano. Só a renda que a carteira certa, a carteira com estratégia, a carteira bem montada, coloca no seu bolso em um ano, já pagou o acesso vitalício por inteiro. E aí, ele é seu para sempre. Enquanto a carteira segue te pagando ano após ano, ano após ano. E quem entrar agora não leva só a plataforma, leva também um par de ingressos para o FinDay, o maior evento de investimentos do país. Para você ter uma ideia do que é um dia inteirinho ouvindo ao vivo e aprendendo com quem move definitivamente bilhões de reais no mercado financeiro. São os caras que tomam decisão de verdade, desvendando na sua frente como eles pensam, onde estão posicionados e o que pode mudar a direção do seu patrimônio nos próximos anos. É o tipo de dia que você entra investindo de um jeito e sai pensando, respirando e decidindo diferente sobre o seu dinheiro. Foi o que aconteceu com mais de 30 mil pessoas que já viveram o FinDay em anos anteriores. Será no ginásio do Ibirapuera, no dia 20 de setembro. E os ingressos são limitados pela capacidade do ginásio. Quando acabar, acabou. E você entra sem risco nenhum. São 7 dias de garantia. Assine, explore as duas carteiras, assista às aulas. Se não for para você, devolvemos cada centavo. Para garantir, toque no botão que está na sua tela, link aqui embaixo, e você garante 50% de desconto, garante o seu par de ingressos para o FinDay e começará hoje a montar sua carteira de fundos imobiliários no melhor momento do ciclo para entrar. Tudo que eu te mostrei no vídeo de hoje tem uma alavanca, o juro alto. E o juro já começou a cair. O dia que o mercado parar de duvidar e acreditar que a taxa Selic vai ceder mesmo, o preço subirá antes. O desconto que está na mesa hoje sumirá. É uma janela
essa janela não fica aberta para sempre. Em 2016, ela abriu bem no meio do pessimismo. E quem esperou ficar óbvio, entrou já tarde. A diferença é que dessa vez você está vendo ela se abrir em tempo real para aproveitar. Então, não espere o juro cair para começar a agir. É agora, enquanto o medo ainda segura o preço lá embaixo. É neste momento que as melhores carteiras de fundos imobiliários são montadas. Espero que você faça isso e monte uma carteira de investimentos em FIIs de forma inteligente. Eu sigo acompanhando isso de perto, fundo por fundo, lá dentro da Finclass. Cada recomendação de FII, cada troca de carteira, cada movimento de ciclo. Se você entrar, é lá que a gente vai se encontrar. Na nossa próxima live na comunidade, lá na plataforma. Toda semana tem live comigo. Eu fico por aqui, espero no próximo vídeo. Vem ser Finclass. Um abraço. Tchau, tchau.